A liturgia diária sempre nos faz refletir com perguntas que continuam a mexer com o mais profundo da nossa alma. Mas para conhecer bem as respostas e refletir sobre elas em nossas vidas, é preciso conhecer as leituras desta segunda-feira, dia 9 de março. Primeira leitura, segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 15. E o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 24 a 30. Lendo esses textos, você vai responder melhor essas perguntas aqui, ó. Você já percebeu como, às vezes, uma pessoa de fora da igreja demonstra mais fé do que alguém que cresceu dentro dela? Será que também pode acontecer conosco de parecermos fortes por fora, mas carregarmos feridas espirituais por dentro? O que eu escondo atrás da minha armadura? O que em mim precisa ser curado, mas às vezes eu não quero aceitar? Fique comigo, está começando mais um versículo do dia e as sementes espirituais da Quaresma. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje, segunda-feira, 9 de março, a liturgia da terceira semana da Quaresma nos apresentam as leituras que falam de cura interior e acolhimento da graça. Cura interior e acolhimento da graça. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 15, e o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de 24 a 30. Vamos para a primeira leitura. Segundo Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Naamã, o homem das medalhas e das feridas. É a história de um homem famoso, poderoso, respeitado, mas que escondia uma doença terrível debaixo da armadura. Tinha lepra. Naamã era o nome dele, famoso no exterior, mas desonrado aqui, no interior. Ele tinha medalhas no peito, mas feridas escondidas dentro da armadura. Quantas vezes nós também somos assim, por fora aparentando sermos fortes, por dentro feridos. A cura de Naamã só começou quando ele tirou a armadura do orgulho, e é preciso ler para saber, e mostrou sua vulnerabilidade diante de Deus. O que significa isso? Naamã mostrou sua fragilidade ao Senhor, se humilhou na presença divina, entregou suas fraquezas ao Criador, reconheceu sua dependência de Deus. A cura exige humildade e simplicidade. E aqui entra uma pergunta que para mim é importante. Você já percebeu alguma vez que Deus está demorando para responder diante de uma situação em que a solução parece simples demais? Naamã quase perdeu a cura, porque na mente dele ele esperava um ritual pomposo, uma cerimônia solene, um ritual de gala para a sua cura. Um evento, digamos assim, transmitido ao vivo pelas redes sociais, se fosse nos dias de hoje. Naamã disse: eu pensei que ele, o profeta Eliseu, viesse se apresentar para mim, falar comigo,
invocaria o nome do Senhor na minha frente, colocaria incenso, enfim. Ele, Naamã, queria um espetáculo de cura, mas Deus ofereceu simplicidade. Como diz São João Crisóstomo, Deus muitas vezes nos cura através do que desprezamos. Santo Agostinho também nos diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas se inclina para os humildes. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 24 a 30. Nazaré também queria espetáculo. Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Nesse Evangelho, Jesus mostra algo que ainda acontece hoje, podemos dizer. Às vezes, quem mais deveria acolher Deus é quem mais resiste a Ele. Os nazarenos queriam que Jesus fizesse os prodígios que Ele fez em Cafarnaum. Eles pediam uma demonstração de poder de Jesus. O que significa isso? Eles exigiam ali de Jesus os mesmos milagres que Jesus fez em Cafarnaum. Eles queriam show. Também transmitido ao vivo pelas redes sociais, se fosse nos dias de hoje, né? Eu estou fazendo uma analogia aqui, é claro, né? Como não aconteceu o show, eles rejeitaram a mensagem de Jesus. Jesus lembra para eles dois momentos do Antigo Testamento: a viúva de Serepta e a cura de Naamã, o sírio, ambos estrangeiros, ambos receberam milagres. Deus curou o general estrangeiro Naamã e não curou a grande quantidade de leprosos de Israel que não tinham fé. Por isso, no Evangelho, tentaram jogar Jesus do alto de um precipício. Assim como Naamã teve que descer ao Rio Jordão, Jesus desceu da montanha de Nazaré para continuar sua missão entre os humildes. O nosso catecismo, número 2732, chama isso de presunção, que é quando achamos que Deus nos deve algo pela nossa familiaridade espiritual com o sagrado. Voltando para a primeira leitura de 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 15, que é a cura de Naamã. Vamos repetir aqui: Naamã era um general famoso no exterior, mas desonrado no interior. Ele tinha medalhas no peito, mas feridas escondidas sobre a armadura. E isso nos faz refletir. Quantas vezes acontece algo parecido conosco? Podemos ser muito competentes no nosso trabalho, respeitado pelas pessoas, ativos na comunidade, participantes na igreja, mas aqui dentro do coração podemos carregar uma lepra espiritual. Pode ser um orgulho, um rancor antigo, um vício escondido, uma falta de perdão. São feridas que ninguém vê. Podemos frequentar a igreja, mas fechar o coração para a conversão. Podemos ouvir a palavra, mas resistir à mudança interior. A Quaresma existe justamente para quebrar essa armadura, para nos ajudar a reconhecer onde precisamos de cura, onde precisamos de humildade, que cada um de nós possa encontrar o seu Rio Jordão e mergulhar nele nossas fraquezas e buscar as nossas curas espirituais, as curas da alma. Sempre quando nos aproximamos do final, nós apresentamos as perguntas para reflexão. Qual é a minha lepra escondida?
o que eu escondo atrás de minha armadura, que eu mostro para as pessoas que eu sou forte. Será que também existe alguma armadura que eu uso para esconder minhas feridas interiores? Algum orgulho, algum pecado, alguma resistência a Deus? Será que às vezes eu espero milagres extraordinários quando Deus está me pedindo apenas uma atitude de humildade? Mergulhar a cabeça no Jordão. Se Jesus passasse pela minha vida, ele encontraria em mim agora um coração aberto como o de Naamã, ou um coração fechado como as pessoas do Evangelho lá de Nazaré? O que Deus quer curar em mim nesta quaresma? Que o Senhor nos dê a humildade de Naamã, que combateu o orgulho, com sua coragem de que podemos descer ao Jordão da nossa alma. Até o próximo encontro com o versículo do dia e as nossas sementes espirituais. Um bom dia nos dê o Senhor. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em mil